Oi, pessoal, meu nome é Jorge Almeida, eu represento a Glásia Porta de Banho. Hoje eu estou aqui com a Evani Calado, ela que é campeã paralímpica de bocha nas Paralimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro. Quarto lugar na Paralimpíada de Paris. Acabou de chegar de Santiago, no Chile, trouxe uma medalha no peito de bronze, parabéns. Eu vim acompanhando aqui nas redes sociais, na internet. É emocionante. Seu pai que nos assiste atrás das câmeras ali disse também que quase infarta, né, de emoção. Ele falou que não vai assistir mais. Então, poxa, parabéns aí pelo seu resultado, né? E parabéns também pelo seu trabalho. Espero que hoje a gente possa mostrar um pouquinho a todos, um pouquinho mais da sua história, falar um pouquinho dos desafios da sua carreira, do seu dia a dia. Então é isso, se você quiser se apresentar, fique à vontade, falar um pouquinho mais de você. Sim, olá pessoal, eu sou Evani Calado, sou atleta de bocha paralímpica, vou fazer 15 anos já. É uma carreira longa aí, um adolescente, né? Adolescente, né? Já tem que ter festa de debutante. Opa! Final do ano. Isso aí. E eu sou atleta paralímpica não só pelo fato de ser atleta, mas também eu vejo muito como ajudar, né, outras pessoas com deficiência, assim como eu fui ajudada quando eu comecei na carreira, né, por um atleta ícone do Brasil, que é de Seu Pinto, né, que hoje ele é falecido. E ele me ajudou na introdução do esporte paralímpico também. Ele usou a história dele para conquistar outros atletas e colocar mais atletas, no caso da bocha, né, no Brasil. E hoje o Brasil, a bocha está gigante. E é graças a ele. O Dirceu foi sua referência? Sim, na bocha sim. E hoje você se vê como referência para novos atletas? Sim, eu acredito que a gente trabalha para continuar o legado que ele deixou, né? De trazer cada vez mais atletas com deficiência severa, que é o caso da bocha, para o esporte paralímpico, porque é possível. Eu não sabia que era possível, né? E soube que era possível e foi possível sonhar com a medalha paralímpica. Até então eu não queria o esporte, eu sou formada em publicidade e propaganda, e quando eu recebi minha primeira convocação, que eu vi que era possível, me apaixonei pela modalidade e estou até hoje. E quando foi na sua vida que você virou essa chavinha, né? A primeira convocação com certeza veio depois de muito treino e muita performance. Mas quando que você falou, que momento que você sentiu isso? Poxa, é possível, vou me dedicar ao esporte. Você lembra disso? Demorou um pouquinho. Demorou? Sim. Em 2007, meu pai mudou para a Zona Sul de São Paulo, né? Por conta do emprego, que ele trabalhava aqui na Zona Sul, eu morava na Zona Norte de São Paulo. Certo. E eu não queria mudar, porque sabe, né? Quando a gente cria raiz num canto, amigos, essas coisas, a gente nunca quer mudar. Chorei pra caramba, falei que não ia estudar mais, tudo. Ficou rebelde. Eu fiquei rebelde. Aí ele falou, se você não estudar, então você não vai sair de casa. Eu falei, nesse caso eu vou estudar. Então tá, né? Já que insiste. E quando eu cheguei na escola, tinha um professor de educação física que olhou pra mim e falou assim, como é que você faz educação física? Certo. Aí eu, por dentro, né, esse professor tá ficando maluco, tá doido. E ele falou assim, olha, eu falei pra ele, expliquei que eu ficava só na sala de aula, Você não não fazia nada, não, ganhava só a aula pra passar de ano, a nota pra passar de ano, sim. Aí ele falou, eu não vou te dar nota sem você fazer nada. Legal. E eu de novo, por dentro, esse professor é maluco, não é possível não. Né? Aí ele falou o nome do esporte, que é a bocha, você vai pesquisar e na próxima aula você vai praticar junto com a sua irmã. Que legal. A minha irmã ele usou como auxiliar. Aí ele levou um cano de PVC e bolas de tênis. Eu achei muito chato. Porque eu tava acostumada a ficar sem fazer nada, nada. Não queria se mexer. Não. Entendi. Eu gostava de não fazer nada. Aí eu falava pra minha irmã, vamos fazer logo pra gente ir embora e acabar com essa chatice. Tá. Aí fiz seis meses, esse professor ficou 6 meses na escola. E quando ele parou, voltei à minha rotina de não fazer nada, ganhar nota. Aí estudei até o 3º colegial. Quando foi na faculdade, que eu prestei vestibular, entrei na faculdade de publicidade e propaganda, o bloco do meu curso era inacessível, não tinha acessibilidade nenhuma, era tudo escada. Aí transferiram só minha sala para o bloco de educação física. Olha só.
E nesse encontro, né, da sala de aula, veio 2 professoras no corredor, perguntando se eu queria conhecer o projeto delas, que era de inclusão da pessoa com deficiência no esporte. Aham. Aí eu, sem graça, né? Eu pergunto, tá bom, é pra fazer o quê? E aquele Não era sorriso pra sem ficar graça. parada, não, né? Aí aquele sorriso sem graça, elas, então, você vai conhecer o esporte paralímpico. Aí eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Você vai praticar a bocha? Eu, já conheço. Já tinha experiência. Ela convidou, fez o convite, vem conhecer o projeto. Aí eu falei, eu vou ver. Nesse vou ver, minha mãe interrompeu e falou, não, a gente vai. Legal. Eu olhei pra minha mãe, porque sempre meus pais me deram autonomia para eu responder por si mim próprio. mesma. Sempre respondi. Minha mãe, tanto é que encontrava outros cadeirantes na rua, sempre falava, olha o coleguinha. Teve uma vez que eu falei, mãe, próxima vez que a senhora falar que outro cadeirante é meu coleguinha, a senhora vai passar vergonha. E isso foi 6 meses antes disso. Uhum. E ela respondeu por mim, não, a gente vai. Quando as professoras saíram, eu cheguei em casa, eu, mãe, Deu uma a bronca senhora nela. nunca respondeu por mim, mãe. Ela, Vani, não custa nada. Não custa. Eu falei, mãe, a senhora não acha que eu tenho bastante coisa para fazer, não? Aí ela, não custa conhecer. Eu, tá bom. Aí fui na terça-feira. Isso era na segunda, na terça-feira tava eu lá. No dia seguinte, No dia tava na aula. seguinte. Isso aí. Aí, o engraçado é que quando terminou o treino, né, conheci tudo, os meninos ficaram eufóricos porque a equipe precisava de uma mulher, Uhum. que tinha a cota de mulher e eles não tinhão. E só podia competir todo mundo se tivesse uma mulher. Poxa vida. Aí o engraçado no final é que eles perguntaram, você vem quinta-feira? Aí eu vou ver. Aí a mãe, não, a gente vem. Aí eu de novo na minha casa, mãe, você já tá respondendo por mim, mãe, eu quero ser uma publicitária. Ô, Vani, não custa não ir com os meninos, o que tem? Aí lá vai eu, fui na quinta. No final do dia da quinta-feira, os meninos falaram assim, você não quer conhecer a nossa equipe de verdade? Aí eu, quando que é? É sábado. Eu, que horas? 7 horas. Eu estudava de noite. Certo. Quem estuda de noite vira à noite, né? No computador Pra ali. acordar estudando. cedo é difícil, né? 7 horas da manhã. Eu vou ver. Aí minha mãe de novo. Não, a gente vai. E pra chegar às 7 da manhã, teve que sair de casa super cedo. Quando eu cheguei em casa, eu, ô mãe, não é possível não, mãe. Aí fui no sábado, pra agradar minha mãe, né? Mas pra agradar ela. Quando foi no sábado, o meu técnico começou a sondar minha mãe, perguntando que eu gostava, tudo. Eu acho que minha mãe deixou escapar que eu gosto de praia. Certo. Eu não gosto de praia pra entrar, mas pra observar, ficar observando o mar. Tá na paisagem, né? Aí ele veio, você não quer ir conhecer uma competição que vai ser na praia, no Guarujá? Você vai ver a praia. Aí pronto, né? Aí eu, não, eu vou ver a praia, né, que não vai. Agora não precisou a mãe responder por Pois você. Quando falou praia, aí nessa história ele pegou, me colocou como titular no jogo, eu não vi praia nenhuma e voltei com bronze. Olha! Primeira medalha de bronze. E nesse momento já começou a sentir a Não, diversão, a alegria, ou ainda não. era meio que uma obrigação Não, ali? era uma obrigação. Tava ali pelo pessoal pela praia só. Só foi mais pela praia. Gostei de ganhar medalha, é claro. Aham. Mas eu ainda tinha o objetivo de ser uma publicitária, de trabalhar numa agência. Bacana. No ano seguinte, eu fiz a classificação funcional oficial, que constatou que eu seria mesmo o BC3, que é a minha classe até hoje, que é a classe mais severa, né, da modalidade. Tá bom. E quando eu tive a minha primeira competição no individual, que eu joguei com um cara chamado Antônio Leme, conhecido como Tó, né? Tó. Eu vi a dificuldade dele, ele tem a mesma deficiência que eu, só que é Certo. mais severa ainda. Ele tem dificuldade na fala, ele não controla a cadeira com a mão, é com o pé. Nossa. E eu olhei pra ele, eu não tinha convivência com outras pessoas com deficiência, eu olhei pra ele por dentro, quando a gente conversa com a gente própria, eu falei, né? já ganhei. Você se ganhei, meu sentiu poderosa ali naquele O momento. meu técnico falou, ele é da seleção brasileira, eu falei, já ganhei. Saí da quadra com derrota de 17-0. Nossa. Aí eu falei, não, se ele pode, eu também posso. Aí começou a chama agora acender, eu quero. né? Legal. Aí foi isso. Necessário levar sim. aquela surra para poder Exatamente, isso foi em Poxa 2011. vida, né? Mas quando veio tocar meu coração mesmo, assim, é isso que eu quero, não quero mais a publicidade, foi em 2015 que eu fui pro Campeonato Brasileiro. E até então você manteve os estudos ali em paralelo. Sim, mantive.
Aí, em 2015, fui campeã invicta na dupla. Tá. Em Blumenau, Santa Catarina, junto com o Danilo, que era minha dupla. Aham. E ali já acendeu a chama. Aí, quando foi pro campeonato individual, que era separado, fiquei em 7º lugar no individual e o técnico pediu para eu melhorar meu equipamento, o técnico da seleção. E para melhorar o equipamento, você precisava basicamente de investimento. De investimento, de dinheiro. E E hoje era o é que eu não tinha. E é um grande desafio? Muito, porque é um equipamento muito caro. Tá. Tanto é que quando eu tive a minha primeira convocação, foi para a China, né, já em 2016. Tá. Depois desse recado do técnico, a gente arrumou uma calha, o Danilo estava produzindo uma calha artesanalmente, o pai dele com o irmão dele, né, e me emprestou esse material para eu poder Para ir para o campeonato. Para poder ir para o E primeiro quando mundial. Naquela época, quanto que custaria uma calha profissional que te atenderia para aquela situação específica? Em 2015, eram uns 3 mil reais, que é equivalente hoje a quase 10, né? Uns 10 mil reais hoje. Sim, sim. Hoje, uma calha mesmo tá 9 mil, 10. Nossa. Então é muito caro. Quando a gente esteve na sua casa, você dividiu uma situação que me alegrou bastante, que quando você conquista um novo equipamento, uma nova calha, o que você faz com o anterior? Você vende para captar mais verba para você? Você faz o quê? Não. Eu tenho no meu coração que se Deus me proporcionou estar ali, né, de alguma forma, ele quer que eu contribua com algo. E dessa forma, todo equipamento que eu não vou usar mais, que eu estou renovando, eu dou para uma pessoa que necessita, para um atleta que esteja começando, que não tem financeiro igual eu tenho hoje, capacidade financeira, e eu faço a doação. Tanto da rampa, que é a calha, né, que é conhecida aqui no Brasil, quanto bolinhas. Aí o pessoal fala, por que você não vende? Eu falei, se Deus me proporcionou a chegar onde eu cheguei, significa que eu tenho que ajudar o próximo. Exatamente. E dessa forma eu consigo ajudar, já ajudei alguns atletas que hoje estão muito bem no esporte aí e se firmaram no esporte. E traz uma motivação para eles também, que só ter a vontade, no seu caso, você precisa de um equipamento específico e muito específico, né? Exatamente. E tem um ponto que muitas vezes a gente fica, poxa, mas eu não tenho dinheiro, o meu salário mal paga as minhas contas, mas todo mundo tem alguma coisa que pode ajudar o próximo, né? Seja o seu próprio tempo, ideias, projetos, enfim, participação, uma carona, tem tanta coisa legal que pode ser feita, mas acima de tudo, desenvolver. É o que você falou, Deus nos dá ferramentas para que a gente possa ajudar o próximo. A gente só precisa parar e olhar um pouquinho à nossa volta, né? Exatamente, minha auxiliar mesmo, ela trabalhou comigo durante 7 anos sem receber nada, porque eu não tinha nem bolsa na época, né? O benefício do INSS que eu tinha na época era para pagar a faculdade, ia todo na faculdade, né? E ela trabalhou, e hoje a gente conquistou juntas. Hoje ela tem a bolsa pódio dela. Ah, que legal. Assim como junto comigo, conquistou ano passado. Que hoje eu sou do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro. De onde você chegou, e junto com a Andy, junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, conseguimos que esse reconhecimento para os atletas guias e calheiros, que no caso da Bocha é calheiro. Que eles também são fundamental para a sua performance, e precisa de preparação assim quanto o atleta. Poxa, ele tem o tempo dele ali também, né? E a conexão entre vocês, ela tem que ser muito alinhadinha, como que é isso? Sim, tem que ser. Essa última competição que a gente foi, né? É muito engraçado, porque o pessoal da comissão técnica ficou falando que eu sou a irmã mais velha e ele é mais nova. Porque a conexão ali tem que ser de irmão mesmo, né? De parceria, de unidade para conseguir trazer o resultado, o melhor resultado possível ali no momento, né? E é uma parceria, já vão durando 15 anos aí, legal. E eu não pretendo romper essa parceria por enquanto. Que ótimo. Olha, falando um pouquinho de como eu conheci a Ivani, eu fiz um trabalho para o Comitê Paralímpico, um projeto também da parte de fazer as portas de banho lá do hotel, onde vêm os atletas de todas as nações, inclusive de outros estados, e se hospedam. E é muito elogiado, viu, o trabalho? Ficou muito bom, né? E, poxa, lá eu conheci uma pessoa que é o Joaquim, que ele cuida do departamento de compras, é um português, né? E, cara, que homem simpático. E dentro de uma dessas idas e vindas e conversa, ele falou, Jorge, vem cá, quero te mostrar um esporte. Falei, vamos lá, eu adoro conhecer, eu sou super curioso, adoro conversar. E nessa hora ele me levou na bocha.
E eu não sei porquê, mas ele me levou naquele lugar e ele falou, olha só, aqui, eu acho que justamente porque alguns atletas ali é o que tem maior índice de necessidades, né? De Sim, bloqueios, de desafios. Então, assim, ele falou, aqui é o que você tem das pessoas mais guerreiras aí dentro desse comitê, né? Então você tem dele, passamos pela quadra de basquete, tem aquele pessoal às vezes forte, mexe a cadeira, só tem a limitação das pernas, do sim. movimento. Futebol dos cegos também, com a bola de sino, muito interessante o trabalho que tem. Aliás, quem não conhece, o comitê é lindo, é emocionante uma visita lá. E aí eu pude conhecer o trabalho da Ivani, e um dia eu estava com a minha família no Parque Vila Lobos, e a Ivani estava lá num evento, representando o comitê, etc., divulgando o trabalho dela também. Aí eu não tive dúvida, eu falei, filha, vem cá. Pô, você foi super simpática, atenciosa, tiramos fotos. E hoje, nessa empresa, a Glásia Porta de Banho, a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho muito bacana, né? Você comentou que está fazendo um apartamento, que como que ele está no Instagram? Apartamento 221 Rosegold. 221 Rosegold, arroba 221 Rosegold. É um apartamento totalmente acessível, né? Sim. Quem que está por trás dos projetos e das suas ideias nesse desenvolvimento? Meu pai. Meu pai, isso aí. A gente teve um bate-papo incrível. Sim, meu pai é meus braços, minhas pernas, né? A todo Dentro da momento obra. ele dirige para mim, né? Minha mãe também tá o tempo todo ali comigo, praticamente 24 horas, quando eu não tô viajando. Quando eu viajo, ela tem uma folga. Ela e meu pai, tem uma lua de mel a cada vez que eu viajo. É isso E aí. assim, se não fosse eles, eu não estaria aqui, porque muitos dos atletas hoje, no caso da bocha, eu sempre vou me referir à bocha, porque é a modalidade mais inclusiva que tem, que traz atletas com deficiências severas, que eu já joguei com gente com traqueostomia, com balão de oxigênio, e é possível com a bocha, por isso que eu me refiro tanto à bocha. E minha família é fundamental para mim, assim, porque eu vejo que tem muitos atletas que não têm essa oportunidade de ter uma família que acolhe, que apoia, né? Não é só com atletas, né? Sim. É óbvio que ali é um ponto que tem uma necessidade maior, mas Sim. hoje é um presente ter Exatamente. a família perto, né? Por um lado tem seus desafios, das Sim, limitações, sim. mas por outro lado é um grande prêmio também conviver Exatamente. todos os dias Sim. pertinho, né? E, poxa, quando a gente conversou um pouco sobre o seu apartamento e tal, e aí eu atuando no segmento de vidro, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o seu box, né? A sua porta de banho. Você já tinha pensado em alguma coisa? Como é que foi esse momento? Porque você fez um banheiro lindo, eu estive Sim. lá, nossa, parabéns pro seu pai, que olha, realmente a execução, as ideias foram Sim. seguidas à risca e muito bem executadas. E eu ali do lado. Fiscalizando tudo. Fiscalizando, querendo dar ideia nova, mudando Sim. um pouquinho, e ele acompanhando o seu ritmo, né? Isso é legal. E ali na hora da porta de banho, o que você esbarrou nesse produto? O que aconteceu? Jorge, antes de você aparecer, eu tinha abolido a ideia de box. Certo. Porque eu falei, nunca vi um box que abrisse para um lado ou para o outro, ou dobrasse para que a cadeira de rodas passasse. Né? Eu falei, então não é possível não. Até cogitei a possibilidade, quando terminou o banheiro, que eu via que molhava as paredes, porque meu banheiro, como você viu lá, né? É só na parte do banho que tem porcelanato. Sim. O resto eu quis fazer sim, porque eu acho bonito. Mas depois tá molhando tudo. Aí eu cogitei com meu pai. Pai, então, você ia refazer o que já estava estava feito. Poderia botar mais um porcelanato aqui nessa parede e outro do outro lado? E ele? Aí ele, não começou. Terapia, tudo, nossa. Não é? E aí você apareceu, né, falando dessa possibilidade de porta de banho. Super me interessei, achei incrível a ideia, porque não só como eu, mas todas as pessoas que usam cadeira de rodas também pensam que não é possível. E você mostrou que é possível, né? Então, assim, para mim, tem um significado muito forte isso, porque vai abrir possibilidade das pessoas conquistarem, né, suas vontades. Por exemplo, de um banheiro com porta de banho, né, como é chamado mais com box. Então, assim, para mim vai ter um significado muito grande ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Então, o legal é que a gente aqui tem diversas ferramentas, uma porção de cores, né?
Porque eu quis fazer com você exatamente o processo de compra de qualquer pessoa. Sim. Todo mundo tem direito a ter isso. Pô, escolher. Você tem um apartamento que chama Rose Gold. Então a gente tem uma ferragem Rose Gold. Um vidro de segurança. Porque também não adianta pôr uma coisa ali que pode depois te envolver um Pode risco. bater Então, a cadeira. assim, desde a cadeira, que a movimentação dela, né? Então, assim, a gente foi muito legal porque a gente, de várias opções que foram oferecidas, a gente conseguiu personalizar para sua necessidade específica, né? E a ideia do nosso projeto de portas de banho acessível é justamente essa, que a gente possa atender cada um de acordo com a sua real necessidade. E aí a personalização, primeiro, é óbvio que tem uma parte funcional e a parte de segurança, mas o que é mais gostoso ali é a escolha de cores, das ideias, porque aquilo combinando com o seu apartamento. Eu tenho certeza que nos próximos vídeos o pessoal de casa que está assistindo vai poder acompanhar o projeto e vai ficar encantado. E é legal, Jorge, só para falar, que é como roupa, você escolhe a cor preferida sua, como você gosta de se vestir. E a casa é a mesma coisa, você quer o seu melhor. E geralmente, tudo para cadeirante, a maioria não pensa na beleza, sim na funcionalidade. Só, né? E pronto, e acabou. Aqui você me mostrou que tem beleza e funcionalidade. É verdade, então não é feio, mas funciona. Poxa, a gente tem muita tecnologia nesse mercado e muito conhecimento para poder oferecer possibilidades, né? Sim. Então isso é bacana. E aí, puxando um pouquinho o gancho, os assuntos atrás, que você me disse sobre patrocínio, sobre os desafios. Você, quando mudou de casa, enfrenta um desafio muito grande, que é a questão do transporte, não é? Sim, sim. E aí você tem que pegar o metrô, com a cadeira, etc. Poxa, se a gente tivesse mais empresas captando negócios e ajudando, faria diferença na sua vida? Com certeza. Hoje para eu chegar no Centro Paralímpico, né, meu pai precisa trabalhar, né, então ele não consegue vir porque são quase 2 horas de viagem, né, com trânsito e tudo aqui de São Paulo, que é uma loucura. Hoje você mora em Embu das Artes e o Centro Paralímpico ele está ali em Jabaquara, perto da Imigrantes, né? Isso. E aí a gente achou essa alternativa. Meu pai me deixa no metrô e eu venho de metrô e ônibus com a minha mãe. Com a minha mãe, sempre com a minha mãe. Mas no dia que ela não puder também dá para vir sozinha, que é muito acessível. Porém, tem um cansaço, né? Dessa parte de transporte público. Elevador que as pessoas não respeitam, né? Não dão espaço para a gente entrar. Quem não precisa tá lá dentro. E você sabe que eu me coloco nisso, né? Tá num shopping, poxa, o elevador tá aqui. Aí você tá ocupando espaço de pessoas que precisam, né? E aí teve uma situação há alguns anos atrás, eu tinha minha filha pequena no carrinho de bebê e eu esperei 3 ou 4 elevadores passarem, sabe, super necessitado de pegar logo o elevador para ir até o carro e não conseguia. E as pessoas param e olham e não pensam que eles saem. Olha, por favor, não entra não, né? Não. Eu imagino o que você deve enfrentar por aí no dia a dia. Eu acredito que o que mais me desgasta é isso, né? Nesse trajeto do CT para minha casa ou vice-versa. Assim, se tivesse patrocínio, óbvio, né, que se facilitaria, eu teria condições de pagar um motorista, porque hoje, graças a Deus, eu tenho um carro. O carro fica à sua disposição. Isso, fica à disposição, porque meu pai sempre vai de moto, trabalhar, essas coisas. Porém, meu pai precisa trabalhar e minha mãe não dirige, né? Então, acabou que a gente achou essa alternativa que fosse melhor. Mas se Deus quiser um patrocínio aí, com um motorista... Então, o que a gente traz nesse projeto, a Ivani Calado, ela vai ser embaixadora das portas de banho acessíveis da Glaze. E cada venda que nós fizermos, parte desse orçamento, né, desse faturamento, vai ser revertido para você, como atleta, como pessoa, para desenvolver o seu lado esportivo, o seu lado pessoal, do jeito que você achar melhor a gestão desse dinheiro. E a outra parte, a gente fez um combinado entre nós dois de ajudar outras pessoas que também têm essa necessidade. Então, essa entrevista, esse bate-papo também é legal para mostrar para as pessoas que têm necessidade que sim, vocês podem escolher um produto esteticamente lindo e funcional para o seu dia a dia, trazendo conforto, né, trazendo facilidade e praticidade numa hora do banho. E as pessoas que não têm condições, a gente vai ajudar através dessa situação, vendendo produtos. Então, se você está comprando uma porta de banho acessível, você está ajudando a Ivani e você também está ajudando outras pessoas com necessidade que não têm condições. Sim. E essas pessoas vão ser indicadas por você como embaixadora desse
produto aqui dentro Já da montei empresa. minha lista, tá? Já tem a lista, isso é ótimo. Então a gente vai trabalhar ao longo dos próximos meses e espero que a gente possa ajudar junto muitas pessoas. Esse é o meu intuito, porque né? assim eu vou ficar muito feliz de poder ajudar outra pessoa, assim como eu tive ajuda, né? Ajudar outras pessoas com deficiência também. E você que está assistindo, eu acho que esse é um recado importante. A Ivani precisa de ajuda. Cada um pode fazer um pouquinho, sabe? Tem várias possibilidades. Não necessariamente você precisa dar todo o seu faturamento ou grande parte do seu salário. Mas se cada um fizer uma pequena parte, ou você como empresa, né? Você tem aqui uma guerreira, uma atleta, uma campeã. Olha de onde ela saiu, aonde ela chegou e o tanto que ela pode fazer ainda pelo nosso país, por tudo. Então, se você tem essa possibilidade, tem essa vontade, bate um papo com a Ivani, igual eu fiz, chama ela no Instagram, conversa com ela é super aberta e a gente vai construir muita coisa junto. Com certeza, pode contar comigo. Ivani, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, que um grande amigo meu sempre faz essas perguntas e eu aprendi com ele e eu gosto muito de repetir ela. Se você pudesse emprestar uma característica sua ou uma habilidade para mim, fala, Jorge, se eu pudesse te dar essa habilidade, seria o que seria? A resiliência. Resiliência. Sim, Por quê? porque eu aprendi que muito na nossa vida, né, podem aparecer obstáculos e te levar a pensar em desistir. E você sendo resiliente, você fala, opa, não, eu vou mudar o percurso, mas eu não vou mudar meu sonho. Então é isso, a resiliência para a gente continuar com nossos sonhos e achar caminhos e novas, sabe, energias, vontades de conquistar os seus sonhos. Então é isso aí, a gente não pode abrir mão dos nossos Sim, sonhos. eu já passei muito. Ano passado foi um ano muito difícil. Foi desafiador. Foi desafiador. Quase que eu não vou para Paris por índice, né? E na última, aos 45 do segundo tempo, eu fui convocada. Ai, que legal. Né? E se eu tivesse desistido? Poxa, e se eu tivesse, não quero mais porque tá difícil, porque não tá funcionando, não tá indo, Teve um momento que eu fiz isso, eu falei, opa, não, peraí. Eu vou fazer o meu melhor sem a cobrança, eu vou fazer o meu melhor dentro do que eu tenho. E fui para Portugal, fui medalhista de prata. Em Paris eu fiquei em 4º lugar e fiz história até então. Nenhum BC3 do Brasil, no individual, chegou a disputar uma medalha. E em Paris eu consegui disputar uma medalha. Que em Los Angeles eu vou vir com a medalha. É isso aí, a gente está na torcida, está no apoio também. Conte conosco. Obrigada. Ivani, agradeço demais a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado aos seus pais também por terem vindo junto. E é isso, vamos tocar esse projeto para frente. Vamos sim. E fazer ele dar muito certo. E vai dar certo. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Com certeza, já deu. E pode contar comigo. Sempre que quiser me chamar aqui, ó, tão bonito aqui os boxes. Que bom, gostou? Gostei. A loja foi feita com muito carinho. Eu fico olhando assim, esse aqui dava pra fazer em tal lugar. Aquele ali dava uma porta de guarda-roupa. Eu tô com a obra na cabeça ainda, né, pai? É isso aí. E meu pai falou, não inventa, já tá o olhar dele ali, ó, não Pelo inventa menos... não. Tem mais alguém pra ficar doido junto com o senhor aqui, vamos junto nessa. É verdade. Que bom, vamos ter bastante projeto pela frente, então. Sim, Adoro sim. isso. Obrigado. Ivani, obrigado mais uma vez e conte com a gente. Pessoal, até mais e nos acompanhe no canal para os próximos bate-papos. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.